Bom dia a todos, bem-vindos e bem-vindas ao último dia da quarta edição do FLIVE, Festival do Livro do Rio de Janeiro, abrindo os debates deste sábado, dia 25 de outubro, o debate Lula versus Trump. Antes de chamar os debatedores, a gente vai passar o vídeo do festival. Vivemos tempos de resistência contínua. E o FLIVE Rio é uma prova disso. Chegamos em 2025 à quarta edição do Festival do Livro do Rio de Janeiro. Com garra e com determinação de seguir em frente, como tem sido a vida de quem pensa e ajuda a construir um país para brasileiros e brasileiras. De quem não se conforma com as desigualdades, com a fome, com os privilégios de poucos em detrimento da sobrevivência digna de muitos. De quem quer, de fato, o respeito como prática diária. De quem não aceita compactuar com golpes e não baixa a cabeça para as pressões externas. O FLIVE Rio tem sido um espaço para reafirmar essa luta, um espaço de debate, encontros, reflexões e de compartilhar e semear ideias. Em 2025, as 40 editoras, os 45 autores e autoras, os debates e rodas de conversa, o mercado do sebo, o concurso Ler para Crer e o espaço infantil reforçam a importância do festival, que é dedicado à literatura em defesa de direitos e da democracia. Nosso homenageado é Pepe Mujica, que dedicou a vida a mudar o mundo com determinação e profunda coerência. Como nos inspirou o Grito dos Excluídos, nosso mote é: a democracia é luta de todo dia. Você é muito bem-vindo e bem-vinda ao FLIVE Rio. Seguimos em união, com companheirismo, mantendo a alegria e inspirados e inspiradas pela utopia que nos faz resistir. Bom dia. Então, abrindo o debate de hoje, Lula versus Trump, vou convidar primeiro para compor a mesa a nossa mediadora, Maria Luísa Franco Bussi, jornalista formada em História, mestre e doutora em Semiologia pela UFRJ, com tese sobre a China, e pós-doutora em Comunicação e Cultura, com um trabalho também sobre a cultura na UFRJ. E, para debater, José Reinaldo Carvalho, jornalista, editor internacional do Brasil 247, presidente do SEBRAPAZ, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, e autor de livros, entre eles Os Comunistas e Conflitos Internacionais no Mundo Globalizado. Vou passar a palavra para a mediadora Maria Luísa. Bom debate. Obrigada, Bruno, nosso mestre de cerimônias, do grupo de Teatro La Barca. Bom dia. Melhorou agora? Melhorou. Então, eu estava agradecendo ao Bruno, nosso mestre de cerimônias, que é do grupo de Teatro La Barca, está participando desse FLIVE, dessa quarta edição. Sejam todos bem-vindos a essa nossa mesa, que tem como tema Lula versus Trump. Bom, falar de Lula e Trump é falar de geopolítica. E geopolítica numa grande transformação mundial histórica que o mundo está atravessando, que as sociedades de todo o mundo estão atravessando. Por isso, a gente vai fazer um recorrido, que a gente está com o privilégio de ter Zé Reinaldo Carvalho, que já foi apresentado. Então, nós vamos aproveitar aqui o Zé Reinaldo e nós vamos fazer um recorrido pela Venezuela, pela Argentina, que tem eleição amanhã, né, Zé? Pela Argentina,
pela Palestina, pelos países da África, Europa, Estados Unidos e Brasil. Eu vou começar essa nossa conversa, nessa exposição do Zé Reinaldo, perguntando a ele, só para dar o pontapé inicial, tá, Zé? O Zé Reinaldo, você acha que o Brasil hoje está numa situação limite? Só antes, um parêntese, o Zé Reinaldo vai confirmar se, de fato, vai ter um encontro de Lula com Trump na Malásia, porque isso não estava na agenda, pelo menos divulgada para a imprensa, do presidente dos Estados Unidos, mas o Zé Reinaldo vai confirmar se haverá ou não. Está com informação mais fresca. Mas a pergunta é o seguinte, Zé Reinaldo, você acha que o Brasil está numa situação limite de escolha entre um desenvolvimento soberano, inclusivo e distributivo, ou está entre uma dependência subalterna, uma dependência de nação subalterna ao imperialismo capitaneado pelos Estados Unidos? A palavra é sua. Obrigada. Muito obrigado, Maria Luísa. Prazer em revê-la. Fomos, além de sermos companheiros de luta, fomos colegas recentemente, na gestão passada, na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, onde eu fui membro do Conselho Deliberativo e a Maria Luísa, diretora de Cultura. É um prazer enorme revê-la e reencontrá-la em uma jornada de reflexão e que é também de luta. E muito bom dia a todos e todas que formam aqui o nosso público. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos e agradecer também o honroso convite do Sindicato dos Trabalhadores nas Telecomunicações e parabenizá-lo pela realização deste importante evento, o quarto Festival do Livro, que já se transformou num evento de grande envergadura literária e cultural de uma maneira geral, não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil, com essa presença de público variada e também das editoras e manifestações culturais paralelas. Então, acho muito importante que esse tipo de iniciativa se realize e parabenizo também o fato de que se homenageia o grande Pepe Mujica, que foi realmente um líder importante de toda a América Latina e um homem que travou bom combate, não só como presidente da República, mas já antes. Ele foi um guerrilheiro, esse foi o seu maior mérito na vida, foi ter sido guerrilheiro na luta contra a ditadura militar do Uruguai e, claro, pela emancipação de todos os povos da América do Sul e da América Latina. A pergunta da Maria Luísa é muito instigante e eu vou tentar respondê-la na medida do possível, mas antes, destacando que o tema que dá o título a este evento, a esta palestra, é muito apropriado porque corresponde a um fato da atualidade. Efetivamente, não há uma informação positivada sobre se o encontro haverá ou não, porque não consta da agenda oficial do Trump. Mas o presidente Lula tem dado seguidas declarações, e também o Itamaraty, e também o Celso Amorim, que é o seu assessor especial de Relações Internacionais, como se o encontro... Eles não disseram assim, o encontro está confirmado, mas o teor das declarações deles é como se eles estivessem totalmente preparados para o encontro de amanhã. Considerando o fuso horário da Malásia, pode ser que o encontro seja na madrugada de hoje para amanhã aqui no Brasil, que são cerca de 10 ou 11 horas de diferença. Bom, o que eu queria dizer rapidamente sobre o encontro dos dois presidentes, para depois entrar na pergunta da Maria Luísa, é que, não, apesar de que são ambos personalidades muito fortes e nomes de grande destaque do cenário internacional, independentemente das diferenças de caráter de cada um, seja caráter político, seja caráter moral, mas pela estatura do cargo, a gente não pode negar que o Trump é uma personalidade forte e uma figura destacada da política internacional. Independentemente disto, de serem duas figuras destacadas da geopolítica, não se trata de uma disputa pessoal.
Não é um duelo entre duas personalidades apenas, mas se trata, eu diria, no fundo, a disputa entre um país, que é o nosso, que luta por sua total independência nacional esta, que pelas características do nosso país não pode estar desligada da luta pela própria emancipação social, porque o Brasil é um país que, apesar de termos passado por vários governos progressistas, ainda tem um débito social enorme. Nós ainda temos um povo oprimido, um povo trabalhador oprimido, classes trabalhadoras oprimidas e uma situação de crise social ainda profunda, apesar dos esforços que fez o Lula e que fez a Dilma, mas isso é uma situação da nossa estrutura, do nosso sistema econômico e social. Então, eu diria que o Brasil é um país que ainda está por completar a luta por sua independência e também por realizar uma efetiva emancipação social. Algo que eu acredito só será possível não apenas pela progressão gradual de governos democráticos e progressistas, mas só será possível quando o nosso povo reunir forças e capacidades e conseguir forjar vanguardas políticas que promovam uma ruptura com o sistema político, econômico e social das classes dominantes. Lembrando aqui um sociólogo importante nosso, que é o Emir Sader, ele uma vez cunhou a expressão que, apesar dos avanços que o Brasil dava, nós somos ainda uma ditadura social, por conta das desigualdades imensas que tem o nosso país. Então, é a luta, eu diria, o embate entre Lula e Trump é, de um lado, a luta por um país que tem essas características e que tem essas necessidades, contra uma superpotência imperialista, que são os Estados Unidos, que dominaram o mundo ao longo de todo o século XX e uma parte do século XXI, dominaram de maneira brutal, promovendo guerras, promovendo golpes, promovendo intervenções, e que hoje está enfrentando um período já prolongado, embora que gradual, isso não vai se decidir numa só batalha, mas um período já prolongado e gradual de declínio do seu domínio de hegemonia exclusiva. E por isso mesmo, o embate entre os dois se reveste da característica, no nosso caso, um país que luta para se inserir de maneira soberana, de maneira ativa, de maneira multilateral, de maneira pacífica, nesse mundo globalizado e tumultuado em que nós vivemos. Então, de um lado, isto, e do outro lado, uma superpotência que luta desesperadamente para recuperar ou para impor a sua dominação exclusiva, o seu hegemonismo exclusivo no mundo. E que, para realizar isto no momento do seu declínio, não se detém diante de nenhum obstáculo para realizar este desiderato. E por isso se torna mais perigoso, por isso se torna mais agressivo, como nós vamos ver daqui a pouco, quando abordarmos o enfoque que a Maria Luísa propôs, de abordar o tema da Palestina, da Venezuela, etc. Eu acho, Maria Luísa, entrando na sua pergunta, que o Brasil não está destinado, e não tem a vocação, porque nós temos um povo altaneiro, um povo que tem orgulho do seu país, um povo que é patriótico. Então, o Brasil não está destinado a viver eternamente subordinado a um sistema de dominação estrangeira. Mas os perigos que assolam o nosso país, as ameaças que pesam sobre o nosso país, para que ele seja um país eternamente dominado por forças estrangeiras, esse perigo é bastante acentuado. Já dizia o saudoso Barbosa Lima Sobrinho, referi aqui a ABI, o Barbosa Lima Sobrinho dizia que, ele que foi um grande líder nacionalista, que o grande embate no Brasil era entre os partidários do Joaquim Silvério dos Reis e os partidários do Tiradentes. Embora
isso possa parecer, digamos assim, reducionista, por tratar apenas de um aspecto da realidade, não pega o aspecto, digamos, social, mas esta disjuntiva, esse impasse, essa luta entre perspectivas, ela continua atual. A pressão de setores ponderáveis da classe dominante brasileira para tornar o Brasil um país subordinado ao imperialismo internacional e especialmente ao imperialismo estadunidense, é muito forte essa pressão. E não é uma pressão qualquer, é uma pressão da classe dominante e dos seus instrumentos de dominação. Se a gente observar o comportamento de determinados meios de comunicação, inclusive aquele que é hegemônico, esses meios de comunicação praticam um nacionalismo falso. É o nacionalismo de promover apenas o carnaval, a Copa do Mundo, a seleção brasileira e outras coisas pitorescas do Brasil. Mas, no fundo, eles apregoam a subordinação do nosso país aos sistemas de dominação internacionais. Isto não é um fenômeno novo. O Brasil, já há muito tempo, e se a gente for fazer um recorrido na história, o suicídio de Getúlio Vargas está ligado a isso. A pressão de setores da classe dominante e da classe chamada política, a UDN, o antigo governador aqui do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, que fazia pressão contra a nacionalização do petróleo, fazia questão contra a fundação da Petrobras. E todos aqueles dramas que ocorreram no Brasil nos anos 50, que levaram ao suicídio do Getúlio, estão ligados a isso, a pressão imperialista para dominar o nosso país. Naquela época, um conterrâneo meu, porque eu sou baiano, dizia o seguinte: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E essa era, e é ainda hoje, a ideologia política ou geopolítica da classe dominante brasileira. E tudo isso resultou na mancomunação de esforços da classe dominante com o imperialismo para desencadear e desferir o golpe militar de 1964 em nosso país, que levou a uma ditadura longeva de 21 anos. Quando se trata de fazer uma análise das relações entre o Brasil e os Estados Unidos, as lideranças políticas do nosso país, alguns intelectuais também, e os círculos diplomáticos, sempre dizem assim: mas que pena, o Trump fazendo uma perseguição ao Brasil, os Estados Unidos se incompatibilizando com o Brasil, com esse tarifaço. Mas as nossas relações sempre foram as melhores possíveis. Os Estados Unidos foram o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil, lá em 1823, 24, por aí. Os Estados Unidos sempre desenvolveram uma relação cooperativa com o país. Infelizmente, o presidente Lula, esses dias, repetiu isso. Ele disse: mas as nossas relações sempre foram boas, nunca houve atrito. Mas eu penso exatamente o contrário. As relações dos Estados Unidos com o Brasil, e não só com o Brasil, com o conjunto da América Latina, sempre foram relações de busca de dominação. Um dos maiores intelectuais deste país, que foi o Luiz Alberto Muniz Bandeira, baiano também, escreveu muitos livros de sociologia política e de história e de geopolítica. Um dos trabalhos que ele escreveu foi intitulado Brasil e Estados Unidos, uma relação perigosa. E ele faz todo um percurso histórico mostrando episódios distintos dessa relação, que sempre foram episódios desfavoráveis ao Brasil. Eu mencionei o golpe de 64, mas posso mencionar também os episódios, digamos assim, mais recentes, porque quando foi o governo Collor, apesar do pouco tempo que ele passou, ele promoveu a chamada abertura da economia brasileira, toda ela voltada para os projetos de dominação dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Depois nós tivemos o governo do Fernando Henrique, que fazia o culto da globalização promovida pelos Estados Unidos, que ele dizia: a globalização, essa globalização que o Bill Clinton está preparando, está executando, é o renascimento
ela equivale ao renascimento, comparando a globalização do Clinton ao renascimento da época que o mundo transitou do feudalismo para o capitalismo, na época do mercantilismo. E nós tivemos, apesar de que era também democrata, o governo do Barack Obama, que chegou ao ponto de mandar espionar o gabinete da presidente da República. E isso provocou um grande atrito entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu diria, pessoal, que o único período, por paradoxal que pareça, nós tivemos apenas 2 períodos em que houve alguma reação governamental, me referindo aqui ao período republicano mais recente, que houve uma reação governamental de diferenciação com os Estados Unidos, não de ruptura propriamente dita. E por que paradoxal? O primeiro deles foi durante o governo do Jânio Quadros. Jânio Quadros foi quem cunhou a expressão política externa independente. E a política externa independente do Jânio Quadros, que ele acabou não executando, porque ficou 7 meses no governo, a política externa dele era voltada para apoiar as independências dos países africanos contra a ditadura salazarista e para apoiar os processos de emancipação na América Latina, chegando ao ponto de condecorar o guerrilheiro heróico Che Guevara. E essa eu acho que pode ser uma das razões do desastre que acometeu ele, apesar de que ele sempre foi homem da direita, disso não haja dúvida. E o outro período em que houve um certo interregno, que foi durante o governo do Jimmy Carter, democrata, e a ditadura militar do Ernesto Geisel, que foi um dos piores períodos da vida do nosso país internamente, porque a ditadura do Geisel foi uma ditadura cruel e que assassinou muita gente. Mas quem tem um pouquinho mais de idade, que nem eu, deve se recordar do episódio da ruptura do acordo militar Brasil-Estados Unidos, durante o governo Geisel, e da assinatura do acordo nuclear Brasil-Alemanha, que está até hoje aí, Angra dos Reis, é fruto disso. As motivações do Geisel não eram nacionalistas. As motivações do Geisel eram as piores possíveis, porque o Carter, na época, estava fazendo uma campanha mundial pelos direitos humanos. Não também por ideais nobres, mas porque ele precisava daquela bandeira para combater o comunismo na União Soviética. E para se legitimar na luta antissoviética, ele tinha que aplacar os brutamontes que eles próprios tinham posto no poder no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai e em toda parte. Então o Geisel, para defender o seu governo desse ímpeto dos Estados Unidos, acabou, esse ímpeto dos Estados Unidos contra o seu governo, acabou tendo uma política externa mais independente num certo período, e tinha um chanceler que se chamava Azeredo da Silveira, que cunhou a expressão pragmatismo responsável, ou seja, nem estar com os Estados Unidos, nem estar contra os Estados Unidos, mas uma política, digamos assim, de equilíbrio. Mas esse pragmatismo responsável levou o Brasil, naquela época, a intensificar relações com determinados países que o imperialismo americano hostilizava e ser o primeiro governo que apoiou a libertação nacional de Angola, nosso país irmão, africano de língua portuguesa, cuja independência foi dirigida, fomentada por um partido revolucionário marxista-leninista, que era o MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, e que era intrinsecamente ligado à União Soviética, apoiado, inclusive, financeiramente e militarmente. E vocês sabem também que Cuba, que sempre foi um país revolucionário, mandou milhares e milhares de militares para libertarem Angola. Aquilo escandalizou o mundo ocidental. Então, mas isso são apenas, digamos assim, hiatos dentro de uma regra geral de políticas externas dependentes, políticas externas de alinhamento automático
entre o Brasil e os Estados Unidos. E para terminar essa parte, nós temos o último episódio, que não foi explícito, mas todo mundo sabe que houve uma maquinação do Departamento de Estado, do Departamento de Justiça, dos Estados Unidos, da CIA, as ligações do Sérgio Moro com essas instâncias de poder dos Estados Unidos para fomentar todos os escândalos que acabaram levando, e toda a luta antinacional que acabaram levando à derrubada da nossa querida ex-presidenta Dilma, que eu continuo chamando presidenta legítima do Brasil até hoje. Então, esses são exemplos, os maiores de todos, o golpe militar de 64 e essas últimas maquinações que atestam a tentativa dos Estados Unidos de manter o domínio sobre o nosso país. Agora, eu acho que o Brasil, concluindo, então, dando uma resposta simplificada à sua pergunta, Maria Luísa, o Brasil não está destinado a isto, não está destinado a ser um país dependente. O problema é que, voltando à minha frase inicial, o problema é que hoje não é possível manter a independência nacional se o país não avançar numa luta política e social que rompa com o sistema de dominação da classe dominante. A classe dominante brasileira, ela é essencialmente subordinada. Ela não vive sem os investimentos, sem a ajuda e sem o estímulo dos centros de poder internacional. Portanto, romper com os laços de dependência é romper também com a classe dominante, e isso requer, eu acho, não estou falando aqui de forma de luta, se vai ser pacífica, se não vai ser pacífica, mas eu acho que a ruptura com o sistema de dominação estrangeiro e com o sistema de dominação política da classe dominante, isso não está dissociado de realizar alguma espécie de revolução política e social no nosso país. Mas isso é uma questão que pertence, digamos, a um outro capítulo da nossa conversa. Obrigado. Zé está sendo aplaudido em cena aberta, antes mesmo de terminar qualquer coisa. Olha, o Zé Reinaldo, nós somos colegas jornalistas, né? Eu quero dizer que o Zé Reinaldo, ele honra esta profissão. Né? Me dá muito orgulho, de novo, de ser jornalista quando eu escuto o Zé Reinaldo falar, porque a situação está muito difícil, né, nesse nosso campo. E aí eu me lembro do Garcia Marques dizendo que realmente é a mais bonita profissão do mundo, quando a gente ouve o Zé Reinaldo falar. Zé Reinaldo, você fez essa macroanálise, né, e agora a gente podia entrar nas especificidades. Venezuela, Palestina, né, e por aí vai, Brasil, Estados Unidos, você já deu uma grande passagem. Né, e eu queria te perguntar mais uma coisinha mais. Aonde você identifica, se é caso de ser identificável, não é, o início dessa decadência do Império estadunidense? Tá bem? Obrigada. Perfeito. Veja bem, gente, existem assim fenômenos históricos que não há um só começo e também não há um final abrupto. São processos graduais e que são resultado de acumulações de fatos e de fenômenos. Eu acho que, porque nós vivemos no pós-Segunda Guerra Mundial, viveu-se no mundo um período que se chamava a Era de Ouro do Capitalismo, que efetivamente, não só nos Estados Unidos, como nos países capitalistas da Europa Ocidental, se experimentou um grande crescimento econômico, a criação do chamado Estado de bem-estar social, a expansão desse capitalismo mundo afora, a ação das multinacionais, a predominância de investimentos estrangeiros em toda parte, porque a burguesia internacional e o imperialismo foram capazes de substituir o velho colonialismo por um fenômeno que se chama o neocolonialismo. Quando houve a Segunda Guerra Mundial,
no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, aconteceu a formação do campo socialista do leste europeu, que se associou à União Soviética. Logo em seguida, ou simultaneamente, houve a Revolução no Vietnã, a independência do Vietnã. Logo em seguida, 4 anos depois do final da guerra, houve a Revolução Chinesa, também dirigida por um partido comunista, a do Vietnã também foi dirigida pelo Partido Comunista. E, portanto, criou-se o chamado campo dos países socialistas. E esse campo de países começou a se desenvolver de maneira independente e criou aquela grande força que era a força do sistema socialista sob a direção dos partidos comunistas que comandavam aqueles países. Paralelamente a isto, ocorreu também um processo de descolonização no mundo. Então, o exemplo maior disso foi a independência da Índia, porque a Índia era a maior colônia do maior império até então, que era o Império Britânico. Então, a independência da Índia foi um acontecimento espetacular naquele mundo. E, ligado a isso, começaram a acontecer os processos de independência em outros países asiáticos, no próprio Oriente Médio e nos países africanos. Os últimos remanescentes da colonização na África foram os nossos países irmãos lusófonos, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, etc. Mas todos os demais, que eram dominados por Alemanha, por Bélgica, por França, etc., foram descolonizados entre os anos 1950 e 1960. Acabou, portanto, historicamente, acabou o sistema colonial. Mas esse sistema colonial foi substituído pelo sistema neocolonialista, que foi exatamente o quê? Levar o capitalismo de maneira intensa aos países antigamente coloniais. Isso aconteceu também na América Latina, mas aconteceu um pouco antes, porque as independências na América Latina foram bem anteriores. Mas o que eu quero dizer com essa digressão é que o capitalismo teve capacidade de reciclagem, ou teve capacidade de exercer a liderança no mundo que foi compartilhada, ou foi rivalizada com o socialismo da União Soviética, daí a Guerra Fria. Então, esse foi um dos fatores de progresso do capitalismo nos anos 50, 60 e até um pedaço dos anos 70. E foi realmente o apogeu da Europa e dos Estados Unidos. Em meados dos anos 70, ocorreram 2 fenômenos econômicos. Um foi a quebra do chamado sistema do padrão ouro, que tinha sido instalado na Conferência de Bretton Woods, logo a seguida da Segunda Guerra Mundial, a criação do FMI, do Banco Mundial, e a imposição do dólar como a moeda dominante do mundo, apenas que o dólar, naquela época, tinha um equivalente, chamava padrão ouro. O valor do dólar era calculado em ouro. Em 1972, 73, o governo Nixon tomou a decisão de quebrar este padrão, porque, pela primeira vez na história, os Estados Unidos começaram a registrar déficit nas suas relações comerciais. Isto é algo paradoxal, porque, ao mesmo tempo que os Estados Unidos se valeram desta desvinculação em relação ao ouro para imprimir moeda de maneira indiscriminada, então isso aparentemente hiperdimensionou o poder dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, isso foi uma revelação já da primeira manifestação de fraqueza dos Estados Unidos. Então, eu diria que, originalmente, pode estar nisto aí, esse declínio. Veja que já são 5 décadas. Houve outro problema, que foi o choque de petróleo, por conta daquela guerra do Yom Kippur, que foi uma guerra de poucos dias entre Israel e os países árabes, e os países árabes, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, resolveu, então, decretar um boicote petroleiro a todos os países que apoiaram Israel, que já era, então, um país agressivo, assassino, um Estado bandido que estava colonizando não só a Palestina da maneira sangrenta, como tinha uma relação atritada com os países árabes também,
por conta de apetites expansionistas que tinha Israel. Isto abalou o mundo capitalista, a decretação do embargo petroleiro. Aqui nós sofremos muito com isto. Isso foi um dos problemas que levou também o Brasil a tentar fazer uma reciclagem da sua produção energética. E as origens do pró-álcool estão aí também. O Brasil tentou fazer uma reação à dependência do petróleo, além do fato de que o Lula diz que ele tem sorte, mas o Brasil também, às vezes, dá sorte, e nós acabamos descobrindo grandes reservas petrolíferas e a Petrobras adquiriu o alce que adquiriu. Mas, no começo, a gente sofreu muito. Houve uma crise de petróleo aqui terrível, em meados dos anos 70. Acho que esse foi um outro fato, que está na origem dos problemas que os Estados Unidos enfrentam. E houve um fato político, esse da maior envergadura, que foi a derrota acachapante, humilhante do imperialismo estadunidense no Vietnã. Eles mataram mais de 3 milhões de vietnamitas. Perderam 50, 60 mil soldados, mas foram humilhados. O regime que eles apoiavam, o general que dirigia o Vietnã do Sul, em Saigon, teve que sair de helicóptero pelo teto do palácio. Do mesmo jeito que o De La Rua saiu aqui na Argentina. Uma derrota vergonhosa. Aquilo abalou, aquilo mostrou para o mundo o seguinte: é possível derrotar esse imperialismo. Ele é poderoso, mas não é invencível. Então, acho que está aí uma das origens. Depois tem outros fatos que foram se sucedendo, a própria globalização dos anos que o Clinton dominou não funcionou, porque ela trouxe bastante desequilíbrios e despertou também uma aspiração de independência nacional. Devo lembrar também que houve alguns fatos políticos importantes que têm a ver com o que a gente está assistindo hoje. Hoje se fala de Sul Global. Mas o Sul Global tem sua origem numa reação desses países que foram alvo do neocolonialismo na África, Ásia e América Latina, que criaram o movimento dos países não alinhados, que hoje se fala pouco deles e que realmente eles se enfraqueceram como movimento, mas o movimento dos países não alinhados foi, durante um certo tempo, o grupo de pressão, o grupo de interesse mais numeroso, mais ativo e mais influente no mundo, porque reunia todos os países considerados emergentes, subdesenvolvidos, vulneráveis ou em desenvolvimento. De modo que são fenômenos, alguns econômicos, outros históricos, políticos, que, no seu conjunto, levaram a essa situação que nós estamos vivendo hoje dos Estados Unidos. Cada vez que havia demonstrações de que esse imperialismo estava declinando gradualmente, ele se tornava mais agressivo. A gente viu aqui o período logo imediatamente posterior à derrocada da União Soviética, o período de guerras que foram promovidas principalmente pelo governo do Bush. Primeiro o Bush pai, depois o Bush filho, no Iraque, no Afeganistão, as intervenções também posteriores ou durante o chamado processo da Primavera Árabe, em que os Estados Unidos mostraram a sua agressividade, mostraram o seu ímpeto de colonizar o mundo, à sua maneira, mas sofrendo muitas derrotas, muitos reveses. Quero recordar também que quando a União Soviética foi derrotada e o Bush pai fez a primeira guerra no mundo, ele deu uma declaração dizendo assim: com a graça de Deus, nós nos tornamos a única superpotência no mundo e seremos capazes, doravante, de exportar um modelo americano, mundo afora, etc. Uma grande ilusão. É aquela ilusão do cara que toma um porre imenso e sente a euforia da vitória, a euforia da felicidade, e no outro dia, quando vem a ressaca, já sabe como é. Então, eles tinham essa ilusão. Eles tiveram, por um átimo na história, a sensação do poder absoluto. E hoje nós estamos vendo que não é bem assim,
eu vou devolver para a Maria Luísa, porque vou querer falar também sobre os temas da nova rivalidade que aparece e que estão relacionados com isso, mas vamos fazer uma pausa. Bom, o Zé pediu uma pausa para tomar uma água e tomar um fôlego, né? Não, já está. Então, podemos continuar na mesma toada, Zé. E, mais uma vez, eu vou afirmar, não é? Quando eu fiz aquele elogio ao Zé no trato da profissão, é porque o Zé Reinaldo ele tem a honestidade de dizer aquilo que nem sempre é agradável ouvir. De fato, essa questão, esse paradoxo na ditadura, foi impressionante isso, não é? Você vê as fundações para manter os cérebros no Brasil, né? Já que você tinha um teto para fazer pagamento do funcionário, das elites pensantes do Brasil que estavam no funcionalismo público, como as universidades públicas, não é? Então foram criadas as fundações para poder pagar melhor a esses cérebros, para não ter evasão de cérebro. O caso não sei se foi da CAPES, agora eu estou na dúvida, não importa. O que importa é que a coragem de dizer esse paradoxo como tem que ser dito, não é? Sem partidarismo, mas olha, vamos colocar as coisas como elas são, vamos dar nome aos bois sem ilusionismo. Esse é o tipo de jornalismo que nós apreciamos, que nós realizamos, que nós fazemos e que hoje está completamente embaixo, porque ficou claro, isso eu acho um bom ponto, viu, Zé? Ficou claro a quem servem os jornais. Não é? Isso daí não há mais dúvida em relação a isso. Então, as relativizações já não estão cabendo mais, né? É isso mesmo, a quem eles defendem, a essa elite, não é? Que é comprometida com um projeto de país que não quer essa independência soberana desalinhada com os interesses do império. Simples assim, não é? Então, Zé, devolvo a palavra e vamos lá às nossas particularidades. Muito bem. Você tinha colocado a questão dos conflitos atuais, né? Então, deixei para fazer aquela introdução, vou entrar neles, mas antes eu queria relacionar esses conflitos da atualidade, exatamente a parte que eu parei agora. Tudo isso deu lugar a um fenômeno novo, que é o fenômeno da multipolaridade. O fenômeno da multipolaridade ele vai se desenvolvendo gradualmente em paralelo ao processo de declínio dos Estados Unidos. Porque vocês sabem, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, surgiu o chamado mundo bipolar. A União Soviética e os Estados Unidos, o mundo socialista e o mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos, que de fato foram as duas principais potências vencedoras na Segunda Guerra Mundial. Foram as principais potências vencedoras como resultante, mas sempre que se fala na Segunda Guerra Mundial, é preciso enfatizar. Quem sofreu o maior peso da agressão nazifascista? Qual foi o povo que sofreu o maior peso da agressão nazifascista? E qual foi realmente a força que desempenhou o papel principal na derrota do nazifascismo? É inegável que o povo soviético, os povos soviéticos, porque a União Soviética era formada por muitos povos, muitas nações, foram eles que suportaram o peso principal. 27 milhões de mortos, centenas de cidades destruídas, e, no entanto, a força que foi capaz de expulsar o nazifascismo de toda a Europa e de uma parte da Ásia foi a União Soviética. Não nego aqui o papel do desembarque na Normandia, o papel que desempenharam os Estados Unidos, mas o que os filmes mostram são mitos. Porque para os filmes americanos, foi o desembarque da Normandia que decidiu a Segunda Guerra. Não foi. O que decidiu o final da Segunda Guerra foi a Batalha de Stalingrado, foi a Batalha de Kursk e foram as batalhas às portas de Moscou. Foi isso que decidiu. E, claro, o avanço das forças soviéticas na Europa Oriental. E na Europa Ocidental, uma força decisiva que levou à derrota do nazifascismo foram as chamadas resistências dos partisãs na França, na Itália, na Grécia,
nos países ali dos Balcãs, e quem dirigia essas forças eram os partidos comunistas desses respectivos países. E quem orientava esses partidos comunistas era até então Internacional Comunista, muito execrada, era a União Soviética, era o Partido Comunista da União Soviética e a sua liderança. Isso são fatos inegáveis. E mais, agora nós acabamos de assistir às celebrações do 80º aniversário do final da Segunda Guerra Mundial na Ásia. O mito dos Estados Unidos é que o que acabou a Segunda Guerra Mundial na Ásia foi o maior crime que um país já cometeu contra o outro, que foram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, quando já se sabia que o Japão iria capitular de qualquer maneira. Nós estamos falando de agosto de 1945. E a guerra terminou poucos dias depois, com a capitulação das forças japonesas, não perante o comando americano apenas, mas perante o comando da China. A China, que não era nem sequer comunista ainda na época, porque a China passou a ser comunista 4 anos depois. A China ainda unificada, sob direção nacionalista. Foi uma das responsáveis pela derrota das tropas japonesas na Segunda Guerra Mundial. E a tão execrada Coreia do Norte, porque na época não existia Coreia do Norte, era apenas uma Coreia, mas foi a Coreia, o povo coreano, que juntamente com a China derrotaram as forças japonesas, porque onde os japoneses cometeram mais crimes de guerra foi exatamente na China e na Coreia. Isso são fatos históricos insofismáveis que eles negam, a literatura nega, a filmografia nega, os jornais negam. Então eu estou falando isso, voltando, né? Então surgiram 2 forças principais no pós-guerra, mas eu preciso fazer esse parêntese, que a força mesmo que derrotou o nazifascismo e os ocupantes japoneses que eram aliados do nazifascismo foram as forças das resistências populares e, no caso da Europa, a União Soviética Socialista, sob a direção do Partido Comunista. Bom, isso daí levou à criação desse fenômeno geopolítico chamado bipolaridade. Com a derrocada da União Soviética, aí na transição do começo dos anos 1990, 91, surgiu o chamado mundo unipolar, que é uma palavra imprópria, porque polar significa sempre ter 2, não existe polar um polo, mas está na literatura, o mundo unipolar, que é nos Estados Unidos. Ou seja, surgiu uma ordem mundial dominada apenas por uma potência. Mas esse período de domínio exclusivo de uma só potência, ele foi passando e até meio que rapidamente. Porque, além das crises que esse imperialismo estava enfrentando, e além das derrotas políticas que ele estava colhendo, começaram a emergir outras forças. Primeiramente, pode ser também considerado um paradoxo, mas primeiramente, dentro do próprio imperialismo ocidental, surgiu um bloco chamado União Europeia, que apesar do seu reacionarismo, apesar do seu militarismo, apesar da hegemonia alemã contra os países menores da União Europeia, mas foi uma tentativa de setores dominantes ali de terem uma política, eu não digo independente, mas de não tanta subordinação aos Estados Unidos. Isso fez com que surgisse na relação entre a Europa e os Estados Unidos uma relação ambígua, ora de rivalidade, ora de maior aliança, de maior submissão. Isso permanece até hoje, embora hoje a União Europeia esteja muito mais submissa e muito mais desmoralizada como bloco geopolítico. Mas esse foi um fenômeno já que mostrava uma certa tendência ao surgimento de outras forças sem a exclusividade dos Estados Unidos. E depois começou-se a desenvolver, particularmente a partir dos anos 1990,
este fenômeno impetuoso, irreversível, e que, na minha opinião, tende a permanecer durante décadas e décadas, que é a ascensão da China. Com uma peculiaridade, que é a ascensão à condição de potência mundial, potência econômica, potência comercial, potência financeira, potência diplomática e potência militar de um país que não é capitalista, a República Popular da China. Embora a China explore de maneira judiciosa, habilidosa e muito competente as brechas do capitalismo e adote mecanismos de desenvolvimento econômico que levem em conta a chamada economia de mercado. Zé, você me permite um pitaco? Pois não. Né? Que não é capitalista e que também não tem ímpeto imperialista. Exatamente. A China tem revelado uma vocação pacifista. Eu até posso detalhar isso melhor daqui a pouco. Mas o que eu queria figurar era isto. Esta ascensão da China, as derrotas dos Estados Unidos, as suas dificuldades econômicas, o seu declínio, o deslocamento da sua indústria para esses polos todos da Ásia, inclusive para a China. Tudo isso levou à criação do que nós hoje chamamos mundo multipolar. Na época da globalização do Clinton, eu me recordo muito disso, que eu participei de muitos debates sobre isso, debates e embates. Já se falava disto, que o mundo tendia a ser multipolar, que os Estados Unidos estavam em declínio, e havia, mesmo nos círculos de esquerda, círculos acadêmicos de esquerda, aqueles que diziam, isso é uma visão idealizada, isto é um sonho, você não está vendo aí que a globalização é esse fenômeno todo e que isso tudo representa a recuperação total dos Estados Unidos, e essa questão de dizer que o dólar vai acabar e de que os Estados Unidos vão entrar em declínio, tudo isso são quimeras e visões, digamos assim, ultra-esquerdistas e visões fora da realidade. Bom, 30, 40 anos depois, a realidade está se revelando exatamente assim. O mundo se tornou multipolar e os Estados Unidos fracassaram em seu projeto hegemônico. É isso que explica. Pois não. Nós temos mais 30 minutos. Tá. Então, o que você acha? Acho interessante você falar mais quanto para a gente poder abrir para... Tá, mais 15, mais 10. Mais 10, pronto. Tá. Então, isso explica esse fenômeno e explica também, por paradoxal que pareça, isso explica o MAGA. Porque quando o Trump diz Make America Great Again, e faz isso, esculhambando, desculpe a expressão, esculhambando com toda a realidade americana. Ele não está criticando apenas o Partido Democrata, ele está evidenciando uma realidade. Ele está evidenciando a realidade de uma profunda crise social, de uma profunda crise política, de uma profunda crise econômica e do declínio da influência americana no mundo. É isso que ele está fazendo. E, por decorrência, adotando uma política ultra-agressiva em relação aos seus rivais, seja a China, seja a Rússia, que por vias tortuosas reemergiu, não mais como um país socialista, mas acabou reemergindo como uma força mundial, porque a Rússia, nos primeiros 5, 10 anos, pós derrocada do socialismo, imaginava-se que a Rússia iria se fragmentar. Aliás, era o plano dos Estados Unidos. O Brzezinski, que foi um dos teóricos da política externa americana e um dos principais conselheiros de política externa do presidente dos Estados Unidos, ele escreveu na época um artigo dizendo o seguinte: obtivemos uma grande vitória, que foi o fim do socialismo. Mas enquanto a Rússia foi um país com essas dimensões, o maior país do mundo, e um país nuclearizado, e com os potenciais que ela tem de se reerguer, nós não vamos descansar. Então, aquela política desastrosa do Yeltsin, entre uma garrafa e outra de vodka, que a gente imaginava que ele ia acabar com a Rússia, não acabou com a Rússia, ao contrário. Né? O Putin, apesar de todas as suas características pessoais, ele comandou um processo de ressurreição da Rússia.
Então, nós temos um mundo multipolar hoje, cuja força mais dinâmica é a China, mas não é a China sozinha. É a China e os blocos que a acompanham. É o BRICS, é a Organização de Cooperação de Xangai, é o chamado Sul Global, porque é um conjunto de países emergentes que estão se unindo, não só em torno da China, mas em torno desses blocos. Aqui a CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que também é uma expressão da multipolaridade. Então, eu acho que o Brasil tem condições de desenvolver uma política externa ainda mais independente se ele souber manejar com essas novas realidades. Manejar com o fato de que ele tem fortes aliados no mundo. Quando a gente diz isso, tem uns que dizem assim, mas o Brasil não deve sair da dependência americana para ir para a dependência da China. Não se trata disso. Se trata de saber manobrar com esses fatores. O Brasil pode continuar independente, mas essa de dizer que ele vai ter que distância pragmática entre os Estados Unidos e a China, como se fosse possível tratar os Estados Unidos da maneira tão amistosa quanto o Brasil trata a China. Por que isso não é correto? Pelo que a Maria Luísa acabou de falar. A China não é um país imperialista. A China tem uma proposta de governança global, com novas instituições internacionais, com instituições internacionais democratizadas, para fomentar a paz mundial. Os Estados Unidos continuam tendo uma política baseada no protecionismo, no exclusivismo, no multilateralismo e na agressão aos povos. E para concluir essa parte, então, para abrir para vocês, rapidinho sobre os conflitos atuais. É por isso que os conflitos atuais estão em agravamento, por conta exatamente das políticas agressivas, que não são apenas características do Trump, elas vieram do período anterior. Então, o genocídio na Palestina, perpetrado por Israel, a proposta, com todas as encenações que faz o Trump, mas a proposta principalmente dos aliados dos Estados Unidos, OTAN, de prosseguir a guerra contra a Rússia, através da Ucrânia, e é a situação agora convulsionada da América Latina, em que há uma ameaça real. Pode não ser de uma guerra permanente, porque se discute, mas eles vão mandar para lá 200 mil soldados. Eles podem não mandar 200 mil soldados para invadir a Venezuela e ocupar a Venezuela, mas podem fazer ações localizadas, podem conseguir fazer algum bombardeio específico, podem conseguir, ele não disse que está autorizando a realização de operações secretas da CIA, que é um paradoxo também, né? Se é secreto, ele vai dizer que é secreto. Mas o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que pode instrumentalizar uma brigada que vai tentar sequestrar o presidente, para fazer o que fizeram com o Noriega, do Panamá, que foi aliado deles, que depois eles prenderam e o homem foi levado à morte por conta disso. Ou como fizeram com o presidente aqui de Granada, que também eles invadiram a ilha e mataram o presidente. Eles têm mil formas de agir. Mas o fato é que nós estamos vivendo um momento especial de convulsão na América Latina, conjugado com este fenômeno atual, que é o fenômeno da emergência da extrema-direita. Então, nós temos essa extrema-direita aqui bastante assanhada, que está pedindo a invasão da Baía de Guanabara, né, a declaração que o Flávio Bolsonaro deu ontem. Nós temos o Milei na Argentina, extrema-direita. Nós temos lá o Bukele, em El Salvador. Nós temos agora esse Noboa, no Equador. Nós temos o golpe dentro do golpe no Peru, porque era uma mulher de direita e agora vem os fujimoristas e tiraram ela, porque eles estão pensando na eleição presidencial de daqui a alguns meses, será em julho, talvez. E nós temos uma ameaça de volta da extrema-direita no Chile, porque, embora a candidata das esquerdas, que por coincidência hoje é uma mulher do Partido Comunista, mas ela não lidera apenas pela força do Partido Comunista, e sim como uma coalizão de esquerda,
ela tem a preferência do eleitorado no primeiro turno, mas no segundo turno as pesquisas não são tão sorridentes para ela e, portanto, a ameaça de vir um governo de extrema-direita no Chile, as ameaças são fortes. Então, nós temos um ambiente convulsionado na América Latina. A Colômbia está sob pressão, não tem reeleição na Colômbia e, portanto, não se sabe o que é que virá. A eleição está aí na porta, vai ser em maio. Então, eu acho que toda essa pressão na Colômbia para instrumentalizar alguma força de extrema-direita para derrotar o candidato do Gustavo Petro, de modo que nós não podemos deitar em berço esplêndido. O que vai acontecer aqui de hoje até outubro, um ano exatamente, de hoje até outubro de 26, é muito importante no desenvolvimento do nosso país, na nossa história e na inserção do Brasil no mundo. Então, é bom a gente ficar atento para o nível, a intensidade e a qualidade do embate político que teremos durante o ano de 2026 em nosso país. Por isso que é preciso promover uma ampla união de forças democráticas, populares, progressistas e anti-imperialistas, porque a gente já viu a ligação intrínseca umbilical entre a extrema-direita brasileira e o imperialismo estadunidense. Então, vou parar por aqui para escutar as intervenções do público. Além de tudo, no tempo. Veja o que é a disciplina. Não é? Perfeito, né? No tempo. Eu ia até comentar, o Zé tem toda a razão, só um pitaco assim rápido, não é? Essa eleição presidencial não é mais uma eleição presidencial, é o que vai decidir o que nós seremos a partir de 2026. Né? Zé, então vamos lá, vamos abrir para a pergunta. O nosso companheiro já está. Bruno faz as vezes. Obrigada. Oi, está ouvindo? Bom, Zé, é um prazer estar aqui te ouvindo. Todos os dias